meditação nessa noite. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Mais uma vez, desperte e fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Oremos mais uma vez, querido Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Essa mesma palavra que nós compartilhamos na parte da manhã, e a tua palavra, Senhor da glória, quando sair da sua boca, não voltar vazia. E alcança, Senhor da glória, o propósito pelo qual o Senhor a enviou, para curar, para libertar, para consolar, para fortalecer, para salvar também. Para isso que nessa noite pedimos para que a tua palavra, que não seja simplesmente uma palavra, mas sim uma manifestação do Senhor entre nós. No nome de Jesus, amém. Já preguei essa palavra há alguns anos, esse mês atrás. A igreja de Sardes, como o texto, o capítulo nos mostra, essa igreja ficava numa cidade também chamada Sardes. Porém, essa cidade era rica demais, cheia de mineiros, ouro e diamantes. Nessa cidade de Sardes, o comércio principal da cidade era tinturaria e a fabricação de vestes de lã. No meio dessa cidade passava um rio, e essa cidade era cercada com uma fortaleza muito alta, bem acima do lago. E na cidade de Sardes havia essa igreja denominada Igreja de Sardes, que se orgulhava da sua fama. Que fama que era? A fama do passado, sem nenhuma realização no presente, e não tinha nada de novo para se orgulhar. E aquela pessoa, ou aquele tipo de história, a pessoa só conta a história do passado, que no passado eu já fiz isso, já fiz aquilo, no passado eu já foi isso, foi aquilo, mas no momento atual, no presente, não tem praticamente nada. Toda a vida que ele conta é o passado. Meu passado foi assim, porque um dia já fui para a Europa, um dia já comi comida importada, um dia porque tive uma casa, um dia tinha um carro, houve uma época que eu tinha um bom emprego, e aí foi só contando do passado, contanto que no presente não tinha praticamente nada. E essa igreja, como igreja, ela caiu em alguns erros que ela não entendia, mas ela caiu em alguns erros. O primeiro erro que essa igreja cometeu é o erro da ganância. O que é a ganância? A ganância é o desejo excessivo e insaciável por dinheiro. A ganância é o desejo excessivo pelo poder. A ganância é o desejo excessivo pelos bens materiais. A ganância é o desejo excessivo também por interesse pessoal. Quando aquela pessoa, ela quer, porque quer bens materiais, que tem que comprar caro, faz qualquer loucura para comprar, é mais um celular, iPhone 20, e tênis de marca, tem que comprar, enquanto não comprar não sossega. Até o desejo excessivo pelo poder. Então, se for preciso atropelar qualquer pessoa na frente dela, para conquistar ou para conseguir algum poder, para aparecer, ela vai fazer isso. Então, isso é ganância. E a fama da igreja de Sardes, e pelo passado, ela achava que ela está viva.
Se orgulhava do seu passado com o qual conseguiu a sua fama, onde ela dizia: eu fiz muitas coisas, eu tive muitas riquezas, e eu consegui tudo que eu quis na minha vida. Eu já fui muito espiritual, eu já tive tantos dons, eu falava em línguas espirituais, ministérios, eu tive muitos amigos, tive muito dinheiro, e eu cantava, tocava maravilhosamente, e muitas realizações, mas e agora? Não tenho nada. E agora o que você tem? Já teve, já cantava, já ministrava, já pregava. A questão é agora, o que você tem? Ah, não tem nada. Eu só tive. Não tem mais nada, não sobrou nada. Irmãos, todos nós aqui temos um passado na nossa vida cristã. Você deve se lembrar, quando você entregou a sua vida para Jesus, aqueles primeiros 6 meses da vida cristã, como que você era? A gente chama de primeiro amor que você tinha. Você teve um passado que você deve se orgulhar. Quando você aceitou a Jesus, batizou, que nem que nós batizamos agora uma boa turma em dezembro, e aqueles que estão em pé, Deus está se orgulhando ainda. Mas, e agora? Faz parte esse passado. E ontem aqui na imersão de intercessão, o pastor Edson falando como o Ministério Peniel começou. O Ministério Peniel começou com um grupo de oração de alguns jovens que queriam buscar a Deus, na base de oração. Veio orações de jovens, oração, e com o tempo começou a crescer, a ponto de inaugurar a primeira igreja, que era uma barraca. E com o tempo foi crescendo, começou com oração. E a gente conversando aqui ontem, eu e o pastor Mesquita, pastor Edson, falando aqui, puxa vida, a gente sente falta do passado. No passado, quando se fazia vigília. No passado, quando a gente orava, buscava o passado. Ainda sentimos aquele tempo, aqueles momentos que a gente orava aqui, tínhamos vigília lá na sede. Toda segunda-feira à noite havia um grupo, uma reunião de oração. E a reunião de oração era um culto cheio de gente, lá na sede. Aqui mesmo também, estava falando hoje de manhã, que no passado, quando esse púlpito era naquele canto lá, para quem não sabe aqui, esse púlpito não era aqui não. Não nasceu aqui não. Então era naquele lado. Nós tivemos aqui alguns irmãos, eram líderes, hoje são pastores, pastor Mesquita, pastor Robson, e o pastor Vanildo, pastor João, pastor Betinho, pastor Beto, e outros pastores que naquela época não tinha título de pastores. Era simplesmente líderes aqui, líder de jovens, líder de ministérios, líder de diáconos. E quando terminava o culto, toda noite, quando terminava o culto, eles se reuniam, vamos orar. Eles ficavam aqui, depois do culto, ficava até meia-noite, orando. Até meia-noite, né? Naquela época, eu me lembro até que a mãe da Carol estava também aqui, a Zizi, e outros irmãos e outras irmãs também, que ficavam aqui até meia-noite orando. Quem pediu para eles? Não, ninguém pedia para eles orarem. É a fome e a sede pela presença do Senhor que ela tinha, ou que eles tinham. De ficar aqui, continuar buscando a Deus, orando a Deus o tempo todo. Hoje, a maioria deles são pastores, que estão na frente das igrejas. Você tem um passado no qual você se lembra. Esse passado é da saudade, com certeza. Lembra onde que você saiu, quem você era. Lembra como que Deus te usava. Lembra as experiências primárias que você teve com Deus. Aquela experiência de gosto, de você lembrar, você falar, puxa vida, que saudade que eu tenho daquele momento. A pergunta é, o que eu tenho hoje? Só ficou na saudade. Tempo que eu tocava, que eu cantava, tempo que eu ficava noites em claro, orando.
Ninguém me obrigava. Você deve se lembrar do seu passado. Cada um de nós aqui tem o seu passado. Basta você se lembrar, você vai sentir saudade. E faz falta. Na sua vida espiritual faz falta. Aquele tempo que passou na sua vida. Tempo em que todo mundo olhava para você e apontava: você vai ser futuro pastor, você vai ser um cantor, você vai ser pregador, você vai ser isso, aquilo. Todo mundo apontava em você e diziam: esse cara aqui, ou esse menino aqui, vai ser diferente. Passado. E o passado passou. O que sobrou em você? Nada. E o nada na qual você se orgulha hoje. Bate no peito. Diz que eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não tem nada. Não tem mais nada na sua vida. Na verdade, que esse passado nosso, mesmo que a gente perdeu ele, a gente pode resgatar esse passado. Nós podemos trazer de volta aqueles bons tempos da nossa vida. Pessoas que vieram de outras denominações têm passado na qual também se orgulham. Mas hoje faz o que para se orgulhar? Como acabei de falar que nós batizamos aqui no ano passado, em dezembro do ano passado, quase 40 pessoas. Quantos aqui que se batizaram no ano passado? Levanta a mão, por favor. Quantos que batizaram no ano passado? Glória a Deus. Eu espero que continue queimando pelo Senhor. Não se afastar dos caminhos do Senhor. Talvez para alguns que se batizaram no ano passado, então aquele período, aquele mês do batismo que tiveram, aquela semana do batismo era tempo de florar, tempo de alegria, tempo de maravilhas. Poxa vida, tempo que ficou na saudade, para alguns. Por que ficou na saudade? Porque hoje a gente perdeu esse tempo, perdemos esse momento. Que Deus o livre, mas você que batizou no ano passado, não perca a chama que Deus derramou no seu coração no começo da palavra, ou no começo da sua experiência com Deus. Hoje, muitas vezes, vive a vida de faz de conta que é, mas não é, faz de conta que tem, mas não tem. O segundo erro que a igreja de Sardes cometeu, que ela estava morta e não sabia que estava morta. Ela estava baleada, mas só que não sabia que estava baleada. O morto-vivo andando. O morto-vivo andando. É uma igreja que tinha praticamente a placa, toda as luzes coloridas aqui, com as portas maravilhosas, o som maravilhoso, tudo maravilhoso. Mas estava morto, ou está morta a igreja, infelizmente. A igreja caiu no erro de ela estar morta, sem saber que está morta. Para ela mesma dizia que está viva, por causa do seu passado. É a grande verdade que se alguém, se eu perguntar aqui quantos aqui que estão mortas, logicamente tem gente que vai querer me xingar. Que pastor está me chamando de morto? Mas para você tentar testar a sua vida ou não, pergunta para a sua esposa, para você que é casado. Pergunta para o seu marido, para você que é casado. Pergunta para os seus pais, você que tem pai. Pergunta para o seu mentor, aquele que tem discipuladores. Pergunta: eu estou vivo? Eu estou vivo ainda? Pergunta para ele, tenha coragem de perguntar. Minha querida esposa, eu estou vivo ainda? Ainda estou mantendo aquela chama espiritual que eu tive no começo? De vez em quando a gente cai naquela observação, naquela tentação, que você me ama mais do que você me amou do começo. Às vezes a gente não tem mais aquele amor, se esfriou. Tenha coragem de perguntar para o seu pai e para a sua mãe, se ainda você continua mantendo aquela espiritualidade. Tenha coragem de perguntar para o seu pastor, se você ainda continua mantendo aquele chama que você tinha no começo. Na maioria de nós ficou no passado. Sou saudade. Na maioria de nós.
A igreja caiu nesse erro. A sua fama é estar vivo, mas na verdade está morta, ou está morta. E para isso, a avaliação de estar vivo ou morto não depende de você ou dos seus amigos, não depende da sua família, porque se você perguntar para a sua família, como a gente falou aqui, a sua família, por causa de apego, de amor, do carinho, de afetividade, você vai falar que não, meu amor, você está vivo. Você vai perguntar para o seu amigo, ele vai falar o seguinte: ô parça, você está vivo. Você vai perguntar para alguém que puxa as sardinhas de você aí, vai falar o seguinte: não, você está de boa, está beleza. Mas a quem nós devemos perguntar para nos dar a certeza e falar a verdade para a gente? A Deus. Pergunta para o Espírito Santo se você está vivo ou está morto. Tenha coragem de perguntar para o Espírito Santo. E também tenha a coragem de ouvir. Porque se ele falar para você, você pode desmaiar. Se ele te identificar o estado em que você se encontra, você pode desmaiar. Eu não acredito, mas acredita porque ele fala a verdade. Então, a quem nós devemos perguntar o nosso estado espiritual é a Deus. Não adianta ficar se defendendo em rede social, ou entre amigos, estou de boa, estou espiritual. E quando alguém te pergunta, você falando aqui o seguinte: não me julgue, não julgue os outros, você está me julgando. Não é uma questão de julgamento, mas ser verdadeiro, ser autêntico diante de Deus. E o Senhor disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 1: você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Como é que o Senhor sabe disso? É porque Ele sonda o seu coração. Ele conhece a sua mente. Você não se conhece o suficiente mais do que o Senhor te conhece. Deus te conhece bem melhor do que você se imagina. Jeremias capítulo 17, versículo 10, ele fala sobre isso. Eu sou o Senhor que sonda o coração. Sonda o quê? Você já viu uma sonda alguma vez? A sonda que é usada para fazer pesquisa de petróleo. Já viu? Não. Então vocês podem ver por aí no filme ou em algumas outras ferramentas por aí. Mas a sonda que se usa para procurar o petróleo, essa sonda, ele entra na profundeza do mar. Ele entra nas camadas tão profundas do mar procurando petróleo. E Jeremias, quando ele fala sobre que o Senhor Deus, tu és o Senhor que me sonda, a ideia é essa, que o Senhor colocando a sonda dentro do meu coração, fuçando tudo que está estragado aqui, todo esconderijo, toda aquela ratazana escondido, guardado aqui, todas aquelas mentiras. A gente fala que não tem nada a ver. Procurando aqui, então, Jeremias, ele reconhece, ele diz que: Senhor, tu me sondas e me conheces. É isso que ele diz: examina a minha mente para recompensar a cada um de nós de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Nós falamos uma coisa para todo mundo, mas a nossa realidade é outra. O que aparece nas redes sociais é uma coisa, o que nós vivemos é outra. O que Deus sabe de mim é uma coisa, o que Deus fala de mim é outra coisa. A minha propaganda sobre mim, entre os amigos, familiares, vizinhanças, colegas, é uma coisa, mas o que eu vivo é outra coisa. Então isso é uma vida de mentira que a gente vive muitas vezes. Fake news que a gente vive. Uma das duas, se você falar uma coisa e Deus falar uma outra coisa, das duas umas, ou alguém está mentindo nessa história. Se Deus falar que você não está morto e você está vivo, ou melhor, e você dizendo que está vivo, então alguém está mentindo, ou Deus é você. Então fala a verdade. Como saber que sou vivo ou estou morto? Pelas recompensas do Senhor na minha vida. A Bíblia diz que
o Senhor recompensa de acordo com a nossa conduta. Repita comigo: o Senhor nos recompensa de acordo com a nossa conduta. O meu comportamento será julgado. Nós seremos julgados também, cada um de nós. Seremos sim julgados de acordo com as nossas obras. Porque no ponto de vista de Deus, na visão de Deus, você está morto. Você espiritualmente é fake. Porque o Senhor não achou as suas obras perfeitas. Por essa razão, na segunda parte desse versículo que a gente leu aqui, Jesus diz: vejo que suas obras não atendem aos requisitos do meu Deus. Quem está dizendo isso que é o Senhor? Então diz o seguinte, ó: você não passa. Se fizer teste, você não passa. E eu tenho tido experiência de passar alguns lugares que eu sou testado, né? E às vezes eu vou fazer uma compra, eu uso o meu cartão, tem cartão débito e crédito também, e algumas vezes você vai passar o cartão, você tem certeza que esse cartão vai passar, eu vou comprar. Está tranquilo. Mas chega lá na caixa, passa o cartão. Não passou. Tinha tanta certeza que o cartão vai passar, mas não passou. E assim mais ou menos a nossa vida. Me lembra que eu acho que 12 meses atrás, eu faço treino lá no Pão de Açúcar. E aí meu cartão tinha vencido. Não caiu mensalidade. Aí chega na catraia, tem um lugar chamado catraia que você tem que passar lá, antes tem que colocar o dedo, né? Para fazer leitura da sua mão. Aí chega naquela catraia, coloquei a mão, não passa. Aí limpei a mão, falei que hoje que a mão está suja. Colocou de novo, não passa. Aí coloquei a água, sei lá, acho que eu devo ter algum problema aqui, sujeira na mão, aqui e tal. Não passa. Eu falei, isso. Eu perguntei para a moça, e aí, o que está acontecendo? Olha que alguma coisa está acontecendo, de fato. Você acha que você está apto para entrar aqui, mas não passa. Foi quando a moça analisou lá no computador, começou a procurar o motivo, e falei que isso, tem minha mensalidade aqui atrasada. Jesus amado. Aí fazer o quê? Fazer o quê? Tem que pagar. Tem que pagar. Para mim era tudo ótimo. De boa, tranquilo, já entrar lá. Para você está tudo nota 10. Na sua opinião, lógico. Mas diante de Deus você não passa. Essa é a diferença. A convicção que você tem sobre você é que não, estou beleza, tranquilo. Está tranquilo, é? Passa na catraia de Deus. Para você entender que realmente você está tranquilo. E muitos de nós, ao passar na catraia do Senhor, não vai passar não. Você pergunta a Deus, o que está acontecendo? Que as suas obras não condizem com aquilo que você fala. Por isso que não passa aqui. Já pensou vergonha que a gente passar? Constrangimento, né? Que a gente passaria nesse momento? Não, quero passar, Senhor. Não passa. Por quê? Porque o que você faz, o que você fala, é muito incoerência. Não tem nada a ver com aquilo que você confessa. Em que situação que você se encontra? O que restou em você? Você disse que já tive tudo. Tive fama, hoje não tenho nada. Tenho a fama de estar vivo, mas o Senhor disse que você está morto. Mas eu estou espalhando notícias mentirosas. Qual a prova de que o Senhor deve estar afirmando que está morto? Nas minhas obras que eu faço. A vida que vivo hoje não está atendendo os requisitos de Deus. Faz uma análise sua. Nós estamos aqui no mês de... Que dia que é hoje? Que mês que é? Dia
praticamente é o metade do... Praticamente é o metade de quê? Ano. Faz o balancete da sua vida espiritual. O que sobrou em você esse ano? Como você está? Fala para o seu irmão, pergunta para ele. Irmão, como você está? Não é para brigar, tá? Não é para brigar. No metade do ano, como você está? O que você carregou desde janeiro que sobrou até agora? Você. E como você pretende terminar o ano? Se não tem nada, não sobrou nada em você, a pergunta é, o desafio é como você terminar o ano? Se neste período, metade do ano, você está se arrastando, está reclamando, está cansado, quer desistir, não aguento mais, está reclamando de tudo. A pergunta é, como que você vai chegar em dezembro? Como? Se em junho está com língua para fora, está difícil, é luta, é batalha, está insuportável. Ainda tem julho, ainda tem agosto, ainda tem setembro, ainda tem outubro, ainda tem novembro, ainda tem dezembro. Como isso vai passar? E outra coisa. E estava conversando com o irmão Henrique 2 semanas atrás. E perguntei para ele quantas pessoas que nós temos aqui que vão se batizar. Ele falou para mim que tinha 3, hoje aumentou para 18. 13 pessoas, 18 pessoas, seria uma célula ou 2 células que ganhou o número desse. No número da nossa igreja aqui, uma média de 300, 400 pessoas, 18 pessoas, é porque a maioria não são crentes talvez. Por quê? A maioria não está alcançando vidas. Nós somos chamados para evangelizar, para discipular. Mas você não te dá uma coceira, não te constrange. Você já está praticamente metade do ano sem ter ganhado uma alma para Jesus. Né? Que coisa feia. Não faz mal isso para você. Pergunta para o espelho. Espelho meu. Alguém mais bonito do que eu? Pergunta para o espelho. Eu sou crente em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Estou quase a metade do ano 2025, sem ter ganho uma mosca para Jesus. Nem uma formiga. Isso não te constrange? Não dá uma coceira em você? Para mim dá. Eu não. Dá coceira. Dá coceira em mim. Até mesmo aqui deixando abrir, aliás, deixa meu coração expor aqui o meu coração para os irmãos. E a avaliação que eu faço todo mês, e eu fico avaliando aqui, até pergunto para os irmãos aqui que faz contagem aqui na igreja, quantas pessoas que a gente ganhou para Jesus esse mês. Existem alguns meses que a gente não consegue, não ganha nenhuma alma para Jesus. Eu faço um apelo aqui, nenhuma alma se converte. Nossa, isso me deixa perturbado. Me deixa agonizado. Falei que não aceito isso no meu ministério. Não posso aceitar. Não posso concordar com isso. E aí vou buscar a Deus, pedindo para que Deus me dá alma. Eu preciso de almas. Eu preciso de conversão na tua igreja. E Deus vai começar a trazer almas aqui entre nós. Mas não deve ser uma coisa tão tranquilo. Dizendo que não ganhar alma. Tá bom, tá legal, do jeito que tá. Não é por ser pastor, não. Não é por ser igreja, não. Mas por ser discípulo de Jesus. Por ser seguidor de Jesus Cristo. Pela graça e misericórdia do Senhor.
há mais de 30 anos que nós estamos no Ministério Peniel. Nunca deixamos de batizar. Nunca. Todos os anos a gente batiza. Porque é inconcebível. A gente vai nas reuniões de pastores, pastor Nilton até pega no pé de muitos pastores. Pastor que não batiza nenhuma ovelha, nenhum candidato. Pastor que não batiza, igreja que não batiza nenhuma pessoa. Eu fico com vergonha. Eu falo, meu Deus do céu, Deus me livre, isso acontecer comigo. Não vou aceitar isso. Na minha vida, não batizar ninguém. Não aceito isso. Quantas pessoas que você vai batizar em dezembro? Quantas? Você precisa se incomodar com isso. Não é normal. Porque a gente é crente para dar fruto. Você é cristão para dar fruto. E não só para ficar aqui sentado aqui na cadeira, ouvindo palavra, louvores, avisos. Não. Não, é para dar fruto. Lá na sua casa, na sua vizinhança, na célula, onde você trabalha, você dá fruto. Precisa ficar incomodado com isso. Não é normal isso. Como é que está a nossa vida cristã? A nossa vida de oração. Não é mais a mesma. A gente falou aqui sobre a imersão que nós tivemos aqui. E Deus nos surpreendeu muito, muito mesmo. Porque eu confesso para você que não esperava que o pessoal ia chegar, ia participar. Mas na sexta-feira, vendo aqui, vindo de São Vicente, de Santos, Bertioga, uma das igrejas que nos impressionou muito, a nossa igreja sede. E chegaram aqui praticamente 19h30. Não, era 19 horas. Acho que 19 horas que chegaram aqui, na sexta-feira. Uma van com mais de 20 pessoas. Aí o pessoal de Bertioga, aí o pessoal de Santos, o pessoal aqui do Guarujá. Agora, pergunta quantas pessoas da nossa igreja participaram. Pergunta para o irmão que está sentado aí, que é membro da igreja. Quantas pessoas da nossa igreja participaram? Pergunta para ele. Nem vai te responder, porque ele não sabe. Porque nem ele estava. Não vai te responder, não. Ontem, no encerramento da imersão, eu queria fazer apresentações aqui das igrejas. Eu falei que não. Senão eu vou passar por vergonha. Não vou fazer uma coisa dessa, não. Todas as igrejas representadas aqui. Estava aqui. Mais do que esse número que está aqui. E a nossa. E eu contei a uma outra pessoa da igreja aqui, só que estava aqui. E a maioria? Estava onde? A igreja não quer orar. A igreja não quer aprender a orar. Deus está me incomodando, preciso levantar o exército de homens e mulheres de oração. Deus está me incomodando. E eu preciso levantar o exército de homens e mulheres que oram. Até mesmo, precisamos levantar mais homens. Você olha aqui na intercessão, só tem quê? Tem quê? Mulheres. Vem aqui na quarta-feira, só tem mulheres. Quem ora mais na sua casa? Quem? Quem? E o homem está fazendo o quê? Quem ora mais? Eu fico com vergonha. Olhando aqui, um monte de gente que estava aqui, mais ou menos assim, 200 pessoas, a maioria é mulher. Exceções. O que os homens estão fazendo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Irmãos, precisamos levantar homens, homem God. Se for preciso, talvez vou suspender futebol, churrasco. É só oração. Porque quando a igreja ora, o diabo cai fora. Quando os homens, quando as mulheres começam a buscar a Deus
Deus salva vidas. Muitas vidas vão ser salvas. Muitas almas vão se render ao Senhor. Mas quando a igreja não ora, acontece o que está acontecendo aqui. Quem está acompanhando, quem é membro da igreja, de fato, que conhece a vida da igreja, sabe o que está acontecendo. Estamos tendo problema aqui no coral, estamos tendo problema aqui em alguns ministérios. Muita gente abandonando ministérios. Por quê? Muita gente não tem mais paixão para servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja não está orando. Ninguém quer orar. Ninguém quer orar. E nós pensamos o seguinte: vamos resolver o que tem que ser resolvido tecnicamente, com sabedoria do mundo. Não. É com oração que o ministério adolescente vai crescer. É com oração que o ministério do jovem vai crescer. É com oração que God vai crescer. É com oração que o ministério de casais vai crescer. É com oração o louvor vai crescer. É com oração, se a igreja não orar, tudo para. Nada vai funcionar. Nada. Não é uma coisa que eu li num livro. É a prática que nós vivemos. Precisamos de despertarmos para a oração. Voltarmos para orar. Mas por que nós não oramos mais? Porque nós estamos morrendo. Estamos mortos. Aí você diz, puxa vida, não, pastor, estou vivo. Está vivo, é. Alguns sinais do que você não está vivo. Quais? Por exemplo, quando você se sente obrigado a vir para a igreja, é porque você está morrendo. Hoje tem culto, tem que ir na igreja? Ah, não tem vontade. Não tem vontade. Quando você se sente obrigado para orar? Hoje, amanhã que tem, vai ter oração. Você é obrigado a orar? Tudo que é espiritual, para você não ter mais fluir, você se sente obrigado. Obrigado para louvar, obrigado para dançar, obrigado para ir para a célula, obrigado para ir para o culto. Ah, tem culto na quinta-feira. Eu sou obrigado. Não tem vontade. Irmãos, são sinais de que não existe mais fluir espiritual na sua vida. Porque a Bíblia diz o seguinte: qual bom e qual suave é que os irmãos vivem aqui? Um prazer estar na igreja. É um prazer estar na casa do Senhor. Ninguém me obriga para estar aqui. Mas quando você começa a sentir, está sendo obrigado a praticar as coisas espirituais, as coisas de Deus, é obrigado para discipular, é obrigado para ir para a escola dominical, é obrigado para adorar, é obrigado para dançar, é obrigado para tocar, é obrigado para interceder. É porque alguma coisa errada está. Já acabou a gasolina nesse carro aí. E quando acaba a gasolina, o que acontece num carro? Vamos empurrar? Vamos empurrar o carro. É isso? Até o próximo posto de gasolina. Sabe o que acontece? Quando acaba a gasolina num crente, tem que empurrar o crente. Quando acaba o fluir de Deus na vida de crente, tem que empurrar o crente. Vai para culto. Vai para a oração. Vai para a célula. Vai para culto de quinta-feira. Sendo empurrado. Porque o fluir mesmo não tem mais. Não tem mais nada. Tudo agora mecanizado. Mecânico. Ah, hoje tem culto, estou cansado. Mas não está cansado de olhar para a célula. Aliás, para celular. Ah, hoje culto, mas estou cansado. Mas não está cansado de assistir novela. Novela de bêbados, homem trans, mulher trans. Não está cansado. Não está cansado de ir em farra. Não está cansado de falar mal dos outros. Não está cansado de fazer fofoca. Cansado. Não fica cansado. Mas orar é cansar. Ir para o baile não cansa. Ir se prostituir não cansa. Ir fletar as meninas não cansa. Ir beber não cansa. Ir se drogar não cansa. Não cansa. A única coisa que cansa é ir para culto.
Parece que a igreja se tornou tóxica. O que era o mundo se tornou luxo. O mundo é um luxo. Ir para a igreja parece que é aquela coisa meio estranha, arcaica, meio cansativo, tal. A vontade de sair daqui correndo para ir para a praia, para ir para shopping, para ir para lanchonete. É porque nós estamos precisando. A gasolina acabou entre nós. Mas o Espírito Santo ele está aqui para botar gasolina em você. Para botar gasolina em você. Você vai sair daqui voando. Vai sair daqui correndo. Depois de colocar gasolina nesse carro aí, que está parado. Nós precisamos sim voltar ao primeiro amor. Voltar aonde? Voltar ao primeiro amor. Voltar à essência, por favor. Volta a se derramar diante do Senhor. Volta a chorar. Faz muitos anos que tu não chora diante do Senhor. Volta a chorar pelos seus pecados. Volta a chorar de novo por causa do seu estado espiritual. Chora, rasga o seu coração. Você chora porque você não comeu, porque não colocaram comida para você. Você chora porque você foi injustiçada ou injustiçado. E por estar frio na fé, espiritualmente falando. Qual a última vez que você chorou? Porque a gente precisa voltar para a essência. Vamos voltar para o primeiro amor. Vamos voltar para onde? Vamos voltar para o primeiro amor. De novo. Vamos voltar a nos apaixonarmos mais uma vez pelo Senhor. Vamos voltar a sentir aquele fogo de Deus na nossa vida. Vamos voltar a sentir aquela alegria de estar na casa do Senhor. Volta ao primeiro amor. Chama a presença do Espírito Santo fluir na sua vida. Ele não está longe de você, ele está perto de você. Vamos voltar a nos derramarmos diante do Senhor. Não se acostume com essa vida que está levando. Longe de Deus não há vida. E sem Deus não tem vida. É só com Deus que a gente pode levantar e mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Vamos voltar ao primeiro amor. E para isso, o próprio Senhor está dizendo que eu desperta. Fortalece o pouco que resta. Pois até mesmo isso está quase morto. O que restou em mim? Nada. Pois nada para o Senhor fazer um monte de coisa, não nada. Mesmo que a luz que há em você esteja fraca, Deus não desistiu de você. Deus quer reincendiar de novo, nem que seja um pequeno chaminé de fogo que está aparecendo na sua vida. Deus vai botar gasolina nessa chaminé. Isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, em Mateus capítulo 12, versículo 18 a 20. Deus diz: aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria. Ao mesmo tempo, eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Versículo 20. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. E ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. E todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Desperta. Eu sei que não falar simplesmente, talvez não seja de uma hora para outra, mas persiste. Persiste. Tenha uma disciplina. Tenha uma decisão. Chega na sua casa. Hoje não vou assistir televisão. Hoje o celular vai ficar bloqueado. Vou desligar o celular. Vai entrar no quarto. Começa a orar. 10 minutos, 15 minutos. Começa a se rasgar diante do Senhor. 20 minutos. Uma meia hora. Não atende celular de ninguém. Não atende chamado de ninguém. Nem responde mensagem de WhatsApp. Fica lá meia hora no começo. Aí você não vai sentir nada, você desanima. Não. No próxima vez, ora 1 hora.
Não vai acontecer nada. Na próxima vez, ora 1h30. Não vai acontecer nada. Na próxima, algum momento você vai ser incendiado. Mas persista. Não desanima porque a primeira vez, no primeiro minuto que você orou, não aconteceu nada. Continua orando. Contei meu testemunho aqui para os irmãos hoje de manhã, que eu amo a igreja batista. Eu sou de raiz batista. Nós frequentávamos a igreja batista memorial lá em Santos, no canal 2. Onde nós fomos discipulados pelo pastor Josué Gonçalves. Josué Gonçalves não, José Martins. E um pastor muito avivalista, ele falava para a gente tem que buscar mais a Deus. Desafiou, uma época ele desafiou a gente, alguns líderes que estavam na igreja. Falei que, irmãos, a gente precisa buscar mais a Deus, como estou falando aqui para vocês. Aí nisso entrei em conflito pessoal, eu caía numa rotina de crentíssimo, que me incomodava. Que rotina que é essa? É chegar em casa, chegar na igreja, sentar no banco, lá a gente usava banco, senta no banco, depois termina, levanta, vai embora para casa. Domingo, a mesma coisa, senta no banco, fica escutando louvores, palavra, termina, vai para casa. Outro dia, a mesma coisa, senta no banco e tal. Eu falei que não, estou cansado dessa rotina, Se essa é a vida cristã, eu não quero isso. Eu não quero esse tipo de vida cristã. Essa rotina está me deixando enjoado, cansativo, sem nenhuma novidade. É só ficar sentado na cadeira ou no banco, aí levanta e vou para casa. Outro dia, senta aqui ouvindo louvores, ouvindo aqui avisos, mensagem, vou para casa. Falei que, Senhor, não quero isso, não quero. O Senhor nunca mudou. O Senhor ainda cura, batiza no Espírito Santo. O Senhor está vivo. Eu quero ter experiências novas na minha vida. Isso que eu comecei a buscar. E falei, irmão, eu quero buscar. Eu falei para o pastor, eu quero buscar. Aí ele se comprometeu com a gente aqui para a gente começar a orar às 5 horas da manhã. 4 horas, 5 horas da manhã. E no apartamento dele a gente orava. Primeiro dia aconteceu alguma coisa? Não. Segundo dia, não. Mas a gente continuava orando. Numa dessas últimas vezes que a gente foi orar, voltei para casa, a pastora estava lavando roupa e eu entrei no quarto. E aí quando eu entrei no quarto, aquela fome, aquela sede, uma coisa que tem que fazer, tem que acontecer alguma coisa na minha vida, não concordo. Ninguém me pressionava, ninguém me obrigava, ninguém. Nenhum ser humano. Eu cheguei no quarto e me joguei no chão, ao lado da cama. E comecei a chorar. Comecei a orar, Senhor, quero algo novo na minha vida. Senhor, eu quero algo novo. Eu preciso da tua presença. Eu comecei a buscar naquele lugar. Era uma terça-feira, quase lá pelas 9 horas. Comecei a buscar, comecei a orar, comecei a me rasgar. De repente, foi tomado pelo Espírito Santo. De repente. E comecei a falar, labassuriná, dabacandá, labassurinábalá, lá chorebacandá, surinabalá. E comecei a gritar lá no quarto. E a pastora que estava lá fora, correr no quarto, o que está acontecendo tal? E chegou lá no quarto, e ela é pentecostal, né? Imagina o que ia acontecer no quarto. Nós todos começamos a gritar, pular, porque houve um mover sobrenatural de Deus na nossa vida, naquele lugar. Daquela manhã até hoje, mudou meu histórico, meu ministério, a minha vida espiritual. Mudou. Não me conformo com frieza espiritual. O mundo pode estar passando o que está passando. Eu não sou do mundo. As pessoas não querem mais saber de Deus. Eu preciso me resguardar. Eu quero buscar. Eu quero no meu quarto. A pastora sabe disso. O que a gente faz lá em casa. Eu quero buscar. O professor Frontal não quer orar. Não, problema dele. Eu quero. E eu preciso. O cara se desviou, vai para o inferno. Eu não, eu quero buscar. Pastor, mas o amor de muitos se esfriou.
o amor de muito, mas eu não sou no meio desse muito, não. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero buscar. Mesmo que todo mundo se esqueça, abandone o barco e tal, eu não quero. Eu amo muito esse Deus, sou apaixonado por esse Deus. Não quero abrir mão da presença de Deus na minha vida. Eu não quero trocar Deus pelo celular, não quero trocar Deus pelo dinheiro. Eu não quero trocar Deus pelos prazeres desse mundo, não quero. Eu quero a Deus na minha vida. Eu preciso dele todo dia, toda hora na minha vida. Porque sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu sou fracassado. Sem Deus eu sou morto. Sem Deus eu estou perdido. Não tenho razão de viver sem Deus na minha vida. Isso tem que partir de você, querido. Sai daqui bravo, sai daqui inconformado. Sai daqui tomando decisão, eu quero ser diferente. Independentemente do culto que vai ter ou não, mas sai daqui desafiado. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso trilhar o novo formato espiritual na minha vida, no meu ministério. Não me conformar com todo mundo. Aquele fulano está no hora. Problema dele, Deus. Eu não. Eu preciso orar. Eu preciso ler a Bíblia. Ah, mas pastor, todo mundo está falando. Todo mundo que vai para o inferno. Eu não sou todo mundo. Sou todo mundo. Ah, amor de muito se esfriou. De muito, eu não. Eu amo a Deus. Qual é o problema? Ah, todo mundo vai fugir de você. Ninguém mais vai gostar de você. Que fuja. Vá para o inferno. E quer ir para o céu. Algum problema? Faça diferença na sua vida. Vamos ficar em pé, por favor. Você está precisando de despertamento espiritual. Eu quero desafiar você a ser diferente. Eu quero desafiar você a buscar intensamente o Senhor. Faça a diferença. Nós queremos ser uma igreja que ora. Estou orando e querendo levantar um exército de homens e mulheres que ora. Pastor, quero me comprometer. Como eu fui desafiado um dia, também quero desafiar muitos homens aqui. Para a gente tomar um compromisso de oração. E talvez combinar um horário para a gente orar juntos. A gente quer orar. Orar. Até que do céu sejamos revestidos de todo o poder na nossa vida. E Deus quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Você crê nisso? E para isso, vamos voltar à essência. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar a chorar de novo. Para isso, esvazia-se de você mesmo. Não troca Deus por nada. Não troca de Deus por nenhum prazer desse mundo. Nenhuma loucura desse mundo. Esvazia-se de você mesmo. Volta à essência. Volta à essência. Se você quer receber oração aqui, pode vir aqui na frente para a gente orar.